Programei para hoje, então, Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré. Caso vocês não tenham lido ainda o resumo, eu acredito que fique tudo muito estranho, porque vocês não vão saber do que eu estou falando, né? Caso tenham lido, eu acredito que vocês consigam esclarecer alguns pontos aí, caso tenham ficado com dúvida. Para quem não leu ainda, pessoal, naquele acesso lá do portal do Ético, que vocês receberam a senha no começo do ano, vocês têm lá à disposição de vocês esse resumo, assim como outros resumos também, tá? Então, para quem não tiver lido, tem essa possibilidade aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Por que eu escolhi essa obra como primeira obra para a gente poder comentar aqui? Justamente porque se a gente pensar numa linha cronológica, né, numa sequência de escolas literárias, de movimentos, de autores, a gente tem aí, entre as 9 obras que são cobradas de vocês, como início dessa conversa toda, o início do romantismo em Portugal, através da figura do Almeida Garré. Ele, inclusive, é considerado como um dos introdutores do romantismo em Portugal, com a publicação em 1825 de um poema dele chamado Camões, em Portugal, né? E aí, por que eu estou falando isso, sobre essa questão do início do romantismo? Porque quando a gente olha para a obra, Viagens na Minha Terra, embora tenha sido escrita em 1843 e publicada pela primeira vez nessa mesma data, né, não como volume único, mas ainda naquele formato de folhetim, que vocês já me ouviram muito falando, já ouviram outros professores de literatura falando também, a gente tem a publicação completa dele em 1846, embora isso aconteça só em 1846, ou seja, alguns anos depois do início do romantismo, daquilo que é considerado como início do romantismo em Portugal, a gente tem que levar em consideração que é uma obra que vai ter aí como plano de fundo justamente essa questão do romantismo em Portugal, né? Porque, diferente das outras obras, em que a gente tem ali o nosso foco de atenção no enredo, e esse enredo sendo justificado por tudo aquilo que se vive como contexto histórico da época e também como contexto histórico da escola literária, a gente tem uma visão um pouquinho diferenciada em Viagens na Minha Terra, porque é um texto que é escrito a partir de algo real, que é justamente a viagem do próprio Almeida Garré, né, de Lisboa até Santarém. Então, a partir disso é que se desenvolve toda a questão da obra propriamente dita, como um geral, né? E também do romancezinho que se estabelece. Então, para quem já leu a obra, com certeza ficou na dúvida de, por exemplo, como classificar o gênero da obra. O que é isso aí? É um romance? É um diário? É uma crônica? É um relato? Em alguns momentos parece até uma retomada histórica, né? Feita por um historiador que não era profissional, porque não era essa a intenção dele, mas ainda assim a gente tem resquícios, né, de um trabalho que é de um historiador mesmo, porque ele vai a fundo da história do país dele, né, de Portugal, da formação toda do país, de como a história deles se estabeleceu até o momento atual dele, que é 1843, e não só lá 1846, que é o ano de publicação, como volume único. Aí, essa questão, né, de que quem leu a obra, como que eu vou diferenciar, como que eu vou classificar, é nisso que mora a beleza mesmo da obra. Não é à toa, não é por acaso que as duas provas, FUVEST e Unicamp, estabeleceram como leitura obrigatória, né? Porque justamente para a gente poder discutir o que o romantismo significou, o que o romantismo representou, é que a gente tem aí essa obra sendo trazida à tona, porque ela é um bom exemplar disso, de como o romantismo se estabeleceu como características literárias mesmo, né? Porque quando a gente estuda cada uma das escolas literárias, a gente vê lá o contexto, então, da época, né? E aí as características de cada uma das obras.
E a partir disso também os autores todos, as obras, que é aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas de literatura, que fica muito difícil a gente gravar, né, e decorar também nomes, datas, porque é uma infinidade de possibilidades que a gente tem aí e fica difícil mesmo de gravar e decorar. Então o foco não deveria ser esse nas aulas, porque a gente não tem esse tipo de cobrança pela maioria das provas. Uma prova ou outra ainda cobra, mas não é a grande maioria, né? E aí, quando a gente pensa lá nas características, então, literárias propriamente ditas, é que eu digo que nós temos aí a beleza do Viagens na Minha Terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das características assim fundamentais do romantismo, quando a gente estuda, é justamente o fato de a gente ter a quebra de paradigma, né? A quebra de modelos, de valores que eram impostos pela escola clássica. Então, se a gente pensar que o arcadismo ele é chamado de neoclassicismo, não é por acaso também, justamente porque nós temos aí a retomada de valores clássicos, valores como, por exemplo, métrica, valores como, por exemplo, ritmo, valores como, por exemplo, melodia, valores como, por exemplo, temática. Embora o arcadismo traga uma renovação para a gente que é natural por conta da própria evolução do ser humano, ainda assim nós temos aqueles valores pautados nas questões clássicas. E qual que é a problemática disso? Uma coisa muito simples, pessoal, o fato da gente ser obrigado a levar em consideração que o romantismo, como expressão artística, ele é um movimento que surge pela necessidade de atender justamente uma nova parcela da população, que é a burguesia. Essa burguesia está em ascensão desde a queda do feudalismo, né? É uma nova classe que surge com o fim do feudalismo, com a Baixa Idade Média, e aí surge, propriamente dito, naquilo que a gente chama de Idade Moderna, né? Essa necessidade, então, da burguesia, dessa nova classe social, é de rompimento mesmo com esses valores clássicos, porque ela é uma classe social que não tem bagagem cultural, porque ela não é elite, né? Ela é uma classe emergente. E aí, por conta disso, de não se ter uma bagagem cultural, a gente tem que ter uma acessibilidade maior para toda e qualquer expressão artística, principalmente para a literatura. Por isso que a gente vai ter a quebra, essa ruptura com aquilo que foi estabelecido antes dentro da literatura. Por quê? Porque há necessidade de se criar uma nova forma, né, de expressão e uma forma mais acessível para um contingente maior, né? Então, uma das características interessantes que vão aparecer na obra do Almeida Garré, nessa especificamente, é justamente essa quebra total, essa ruptura total, porque nós não temos um gênero único sendo seguido, perseguido durante toda a confecção da obra. Porque, como eu disse antes, quem já leu percebe que no início a gente tem ali uma carta, né, na verdade, que é o Almeida Garré falando já com o seu amigo, né, com Manuel Passos, a respeito da sua viagem, da sua ida. Ele está indo a Santarém a convite dele, né? E a partir disso, a partir do momento em que a viagem se inicia, o que a gente vai ter é aquilo que a gente chama de crônica de viagem, de relato de viagem. É como se fosse um diário de bordo. Então há ali um relato por parte do Almeida Garré de tudo aquilo que aconteceu durante a viagem. Por onde eles passaram, quais foram os locais, de que maneira eles foram, porque muito embora seja uma viagem muito curta, hoje falando, né, visto que nós temos aí uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros somente, na época, no século XIX, ainda não era início do século XIX, mas ainda século XIX, desculpa, essa viagem era feita de várias formas diferentes. E ele conta isso pra gente, então, né, que a primeira parte da viagem foi feita de barco, né, pelo rio, porque essa viagem ela sai do litoral, que é de Lisboa, e vai então até
o interior de Portugal, que é Santarém. E esse interior significa subir o rio Tejo, né? Que é o rio acima, na verdade, que ele diz, né? Rio arriba, né? E aí o que a gente vai ter é justamente esse contar, né, do Almeida Garré para a gente a respeito de como foi essa viagem, que é o que a gente chama então de relato de viagem, de crônica de viagem. Só que além disso, a gente também tem, enquanto ele vai contando para a gente como essa viagem está acontecendo, em alguns momentos, né, ele tem, dependendo do local por onde eles estão passando, ele, a comitiva de viagem que ele formou, ele não foi sozinho, dependendo do local pelo qual eles passam, ele se lembra de fatos históricos importantes, né? Porque essa viagem também ela não foi escolhida por acaso. Este caminho de Lisboa até Santarém também para visitar Manuel Passos, sem dúvida, mas principalmente para se resgatar valores culturais de Portugal. Por que isso? Porque a gente vai ter, na verdade, como grande motivação aí da obra, pessoal, a discussão sobre o risco que existe de se perder valores, né? Que valores são esses? Culturais, por exemplo, políticos, por exemplo, morais, por exemplo, tudo aquilo que faz parte da nossa formação como seres individuais e como seres coletivos também. Olha que loucura, hoje, em pleno século XXI, nós somos convidados frequentemente a ter esse tipo de discussão conosco, né, mesmos, e também em grupo, né, haja vista que vocês agora faz parte da grade curricular, né, nacional, aulas de sociologia e filosofia, por exemplo, que vão favorecer, né, aí esse tipo de discussão. E lá no século XIX já se tinha esse tipo de preocupação por vários motivos que a gente vai comentar aqui, né, com certeza, mas que a gente já tem que ter em mente que isso acontecia já lá no século XIX, não é novidade então, né, a gente discutir o que se propõe como transformação e se essas transformações são realmente válidas, são realmente boas ou não. Então a grande temática aí da obra do Almeida Garré é justamente esse tipo de discussão, né? O risco que se corre de perder valores sociais, uma vez que a gente reconheça que nós estamos em constante transformação como sociedade e em constante evolução, né? Então essa viagem, esse caminho, ele proporciona o quê? De Lisboa até Santarém? Justamente a visão da marcha do progresso social em Portugal. E dependendo do local então, por onde eles passam, essa percepção da marcha social, do progresso da marcha e consequentemente da perda de valores é muito forte do Almeida Garré, né? E é isso que faz com que ele insira então a essa crônica de viagem aquilo que a gente chama de digressões. O que seriam essas digressões? Devaneios, sabem aquilo que a gente gosta muito de fazer enquanto estamos, por exemplo, no trajeto de um lugar para o outro, mesmo que a gente esteja dirigindo, embora eu acredito que a maioria de vocês seja ainda passageiro, né? Mas mesmo dirigindo a gente começa a pensar num milhão de coisas. E essas coisas todas correlacionadas nos levam sempre a pensamentos diferentes. E é isso que vai acontecer com o Almeida Garré. É com isso, inclusive, que muitos alunos perdem um pouco a paciência com a leitura da obra, porque ele começa a falar da viagem, ele conta sobre o caminho, e de repente a gente se vê em meio a filósofos portugueses ou não, né? Filósofos antigos ou contemporâneos, ou ainda historiadores, ou ainda autores, né, de literatura mesmo. Então ele vai ali mesclando durante esse relato da viagem essas digressões. Então que é o fato dele voltar no tempo e inclusive inserir palavras que não sejam dele, do Almeida Garré, né? Palavras que sejam reconhecidamente de outros estudiosos
a respeito da vida, de uma forma geral. Não esqueçam que literatura não é só uma disciplina escolar e para encher linguiça, né? A literatura ela tem que ser vista como uma importante ferramenta, né, que nós temos também como válvula de escape, que é o que eu sempre digo, mas principalmente como afirmação social. É uma ferramenta de afirmação, social. Por quê? Porque é a possibilidade que a gente tem de se enxergar como sociedade, através daquilo que a gente lê. E as obras românticas, elas vão proporcionar isso, mas principalmente a próxima escola literária, quem vai garantir isso para a gente, que é o realismo, né? Que vocês já estudaram, tanto aqui no cursinho quanto durante a formação escolar de vocês. Então a ideia é que a gente pense assim, essas digressões elas são importantes porque elas vão fazer com que a gente entenda, a gente, público daquela época e público do século XXI, a gente entenda a história pela qual o país de Portugal passou. Não se esqueçam que é uma discussão a respeito de Portugal. E aí a gente pode pensar assim, beleza, né, mas se a gente vai falar tanto de Portugal, qual é a importância disso para o povo brasileiro? Toda, né? Porque durante boa parte da história representada pela obra de Portugal, a história do Brasil se confunde com a história portuguesa. Não só nesse período, claro, porque a gente tem a nossa origem, né, no continente europeu, principalmente no país de Portugal, mas de maneira bem específica a gente tem essa confusão aí das histórias por conta de fatos extremamente específicos que a gente vai comentar agora também, tá? Então, o fato da gente ter a mescla de gêneros textuais diferentes, a gente já teve essa conversa antes em sala de aula sobre a diferença de tipo textual e gênero textual. Essa mescla de gêneros textuais, tão diferentes numa mesma obra, vão garantir para a gente, então, isso que a gente verifica no romantismo, né? Que é justamente quebrar com padrões pré-estabelecidos. Se nós tínhamos antes do romantismo a receita de bolo para ser seguida, de que uma obra deveria ter a mesma cara do início até o fim, Viagens da Minha Terra vem para falar justamente o contrário, né? Então, do início até o fim, a gente pode mudar, a gente pode brincar, a gente pode inserir gêneros textuais diferentes, tá? No decorrer, pessoal, dessas aulas aqui de análise de livro, a gente vai ver que existe uma outra obra que faz o mesmo tipo de mescla de gêneros textuais diferentes. E a gente pode comentar, porque principalmente lá na FUVEST, na primeira fase da FUVEST, a gente tem correlação entre obras. Não que na segunda fase também não possa acontecer, claro que pode, mas é característica típica da FUVEST fazer esse tipo de correlação, né? De falar tanto de características que sejam convergentes das obras, quanto das características que sejam divergentes, a gente vai comentar aqui também, ok? Voltando lá então para a questão dos gêneros textuais diferentes, e ainda, além dessas questões todas que a gente comentou, a gente também tem o romance sendo inserido, que é o momento em que o Almeida Garré para a sua narrativa ali da viagem, o seu relato da viagem, e insere então uma história que teria sido contada para ele, né? E que é a história do Carlos e da Joaninha, que é um romance propriamente dito. Só que esse romance não é contado para a gente de uma maneira linear, não é a história toda contada de uma vez, né? Essa história também ela é entrecortada pelas digressões, também pela crônica de viagem, então a gente tem uma expectativa mesmo de ler a obra para poder saber o que aconteceu com os personagens. Invariavelmente a gente pensa assim, a história do cara viajando não é muito legal para mim, mas a história lá dos personagenzinhos da narrativa, quanto a eles eu fiquei curioso. E é por isso muito que o Almeida Garré brinca com o leitor, muito do estilo também do Machado de Assis, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? De parar a narrativa e através da interlocução, que é um recurso interessantíssimo, não só ele, Manuel Antônio de Almeida também faz isso,
lá no Memórias de um Sargento de Milícias, através do recurso chamado então de interlocução, se dirige diretamente para o leitor através de vocativos, inclusive, né? E o que é mais interessante da gente pensar é que essa interlocução ela é um recurso importante, uma vez que a maioria dessas obras, e principalmente o Viagens da Minha Terra, eram publicadas através dos folhetins, que são aquelas publicações fasciculares, né, através de publicações que sejam periódicas, como um jornal, por exemplo, seja ele diário ou semanal. Então, qual que é a pegada disso? Chamar a atenção do leitor e aguçar a sua curiosidade, para que ele consuma, para que ele continue consumindo essa literatura. É o mesmo recurso utilizado hoje na televisão, né? Se a gente pensar numa obra que seja sequencial, como uma telenovela, por exemplo, ou ainda como um seriado qualquer, que seja contínuo, né, claro, a gente tem ali a continuidade, então, dos capítulos, e a cada final de capítulo que nós temos já é o gancho para o capítulo seguinte, como se fosse, então, uma forma de chamar a nossa atenção, não, de aguçar a nossa curiosidade para que a gente retorne, né, para que a gente acesse novamente aquela mídia. Então, é interessante que a gente pense nisso também, como um recurso extremamente interessante por parte dos autores da época, que tinham que usar e abusar da criatividade para poder chamar a atenção do público leitor, tá? Então, além daqueles gêneros todos, né, mencionados, ainda a gente tem, para aguçar a curiosidade, esses ganchos, esses períodos em que ele para de falar de uma coisa e começa a falar de um outro assunto, retoma a narrativa, ou para a narrativa. Isso faz com que realmente a gente corra atrás da obra, tá? Agora, o contexto histórico, pessoal, da obra, essas características que eu mencionei agora são as características literárias, né, propriamente ditas. O contexto histórico da obra é um contexto muito embaralhado, então, com a nossa história, pelo seguinte: a gente tem que lembrar que um fato importantíssimo ocorrido na história do Brasil é a vinda da família real portuguesa para cá em 1808, né? Inclusive, quando eu falei para vocês disso em sala de aula, eu até sugeri para que vocês assistissem a um filme chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que diz muito para a gente a respeito dessa época e principalmente dos impactos vivenciados, né, aqui no Brasil dessa vinda da família real. E por que isso é importante? Pelo seguinte: pensem que Dom João VI e toda a família real, que eu também já disse isso em sala de aula, não pensem em família como aquele pequeno núcleo familiar que habita uma casa nos nossos padrões hoje, do século XXI, 4, 5 pessoas. Vieram 15 mil pessoas para cá, que eram pertencentes a esse grupo chamado de família real portuguesa, né? Para que eles viessem, existia um motivo, que foi justamente a ameaça das invasões napoleônicas, né? E essa ameaça, então, faz com que em 1807 Dom João VI tome essa decisão de sair de Portugal, porque o trono dele não seria, a coroa dele não seria tomada, uma vez que ele não estivesse lá, né? E aí o que torna isso extremamente interessante é o fato de que o Brasil é a única colônia do mundo que se entende, né, na época, que passa da condição de colônia e tem a condição de reino não como uma forma reconhecida, mas pelo fato do rei da metrópole, né, estar estabelecido aqui e toda a sua família real, né? Então, o que a gente tem é uma condição única histórica que vai proporcionar uma série de transformações aqui no Brasil, principalmente transformações relacionadas às questões literárias, uma vez que a gente tem a abertura dos nossos portos, então a gente tem uma facilidade maior de comercialização, né? A gente tem a criação da imprensa oficial brasileira e a gente tem a criação de escolas, né? Que não existia o ensino leigo
aqui no Brasil, aquele que era desassociado da religião, né? Então o que a gente vai ter é justamente a instituição de uma nova forma de expressão aqui no Brasil. E a partir disso, em Portugal, né, em contrapartida, em Portugal, um período muito grande de insatisfação. Por quê? Napoleão Bonaparte desiste do seu intento inicial, né, de que é realmente a tomada da coroa portuguesa para si, e acaba retirando as suas tropas do território português depois de 2 ou 3 tentativas de domínio, né, do território português. E aí acontece, então, que se a família real portuguesa está aqui no Brasil, um oceano imenso, né, de distância, o povo português fica à míngua, a Deus dará. Não há ninguém que esteja zelando pelos interesses deles, né? E há um descontentamento muito forte, porque o que se tinha antes dessa iminência aí de ameaça, né, de invasão das tropas napoleônicas era justamente o conflito entre os liberais e os absolutistas, né? Então o que se tem é um descontentamento muito forte em relação a isso. E aí, a partir disso, então, Dom João VI decide voltar para Portugal, né? Só que quando ele chega lá, o que acontece é que os liberais, eles só deixam que ele desembarque se ele assinar um documento, né, que é uma nova carta constitucional que abraça valores liberais, então, né? Então, o que a gente tem é um poder sendo distribuído, governamental sendo distribuído de uma maneira diferente, porque nós temos outros atores políticos que são responsáveis agora pelas decisões. E realmente isso acontece, só que além dessa visão mais liberal, o que esses novos políticos exigem, então, como posição de Dom João VI, é de que a colônia, né, do Brasil volte à sua posição, à sua condição de simples colônia. Por quê? Qual era o projeto? A continuidade da exploração de tudo que se tinha notícia até então, né, e que não era pouco, porque a gente já tinha passado neste período aí de 1820, 1814, se eu não estou muito enganada, que é quando ele volta para Portugal. A gente já tinha passado pelo ciclo da produção de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, né, que é, aliás, perdão, antes disso, no primeiro momento, que é o momento de extração de recursos naturais que estão prontos, né? Depois, o período de exploração da cana-de-açúcar para a fabricação de açúcar e, na sequência, o período de mineração, da extração daquelas grandes quantidades de ouro que, por fim, acabaram indo parar em outras mãos que não fossem as mãos somente portuguesas, né? Então, o que a gente vai ter é uma exigência por parte desses liberais de que a colônia brasileira volte a sua importância menor que a importância de colônia somente. Por que a gente está falando isso? Por conta daquele lance que eu disse agora há pouco, que é o fato de que a vinda da família real portuguesa para cá mudou o status da colônia, porque agora as pessoas mais importantes estavam aqui, né? E aí há uma exigência por parte dos liberais portugueses de que essa condição seja desfeita e que a colônia volte para a condição de colônia, que é aquela condição de quintalzão mesmo para ser explorado, né? Só que acontece que aqui no Brasil o que a gente tem é justamente Dom Pedro I, que foi deixado no lugar, né, de Dom João VI, ele é primeiro aqui no Brasil, quarto em Portugal, e tudo que ele não quer é dar continuidade a essa questão de colônia. Tanto é que lá em 1822 o que ele faz é a proclamação da independência em 7 de setembro, né? E o que a gente vai ter é então um status diferenciado, não é também o status da coroa portuguesa que a gente tem, mas também não é mais o status de simples quintalzão lá de Portugal, né? O que é o status diferenciado de império. E aí o que acontece? Há um descontentamento muito forte em Portugal por conta dessa situação, e principalmente por parte do irmão mais novo de Dom Pedro I, que é o Dom Miguel, né?
E aí o que se tem, então, através da figura do Dom Miguel, é justamente a sede, né, pelo poder, a necessidade de se instituir novamente o absolutismo, porque dessa maneira todo o poder e, consequentemente, dinheiro estaria concentrado na sua figura, na figura da sua mãe, da Carlota Joaquina, né? Então, o que acontece é que em 1824, o que a gente tem é aliás, 1823, já o Dom Miguel aplicando um golpe, né, em Portugal, prendendo alguns ministros, inclusive, né, e fazendo com que seu pai seja afastado do cargo de rei de Portugal. Enquanto isso, Dom Pedro está aqui no Brasil também passando por um momento de insatisfação. Por quê? A gente tem que lembrar que a proposta lá da proclamação da independência, ela veio junto justamente com a promulgação de uma nova Carta Constitucional. E essa Carta Constitucional garantiria direitos mais justos e igualitários. Não estamos falando da grande massa populacional, né? Estamos falando ainda de um grupo muito pequeno de pessoas. A gente sabe aí pela história das nossas constituições todas que aos poucos é que nós tivemos a inclusão da grande massa populacional, mas ainda hoje a gente não pode dizer que isso aconteça de fato, né? E aí o que vai acontecer nesse período de insatisfação, então, é esse golpe aplicado, né, pelo Dom Miguel. Acontece que a partir desse conflito entre Dom Miguel e Dom João VI decide exilar então Dom Miguel, expulsa Dom Miguel de Portugal e volta então. Então o que a gente vai ter é, a partir da vinda da família real de 1808 até 1834, um período extremamente conflituoso em Portugal, porque há um eterno conflito entre liberais e absolutistas, que é o que a nossa obra aí, o Viagens na Minha Terra, chama de miguelistas, que são os absolutistas, né, que são adeptos então ao golpe de Dom Miguel, né, e os cartistas, que seriam então os liberais. Por que cartistas? Porque eles fazem referência a uma nova Carta Constitucional, tá? Então há um conflito longo, né, como disse, de 1808 até 1834, dessa situação, dessas duas vertentes estabelecidas em Portugal. E toda fase de conflito, toda fase de indefinição gera insatisfação por parte de quem quer que seja, independente da ocupação aí do nível social, né? Porque a gente tem níveis sociais diferentes e aí a partir disso, claro, insatisfações aí diferenciadas também, né? Então o que a gente vai encontrar como pano de fundo, né, do porquê da obra ter sido escrita, do porquê do romancezinho lá também, a gente já vai entender porquê, é essa questão do conflito entre liberais e absolutistas, esse conflito já desde Dom João VI, depois Dom Miguel e Dom Pedro I, e Dom Pedro nessa indefinição entre Brasil e Portugal, né, ele tinha vivido muito pouco em Portugal, ele foi obrigado a voltar em 1832, quando ele já não tinha mais cargo no Brasil, porque ele abdicou do seu trono em favor do seu filho, ainda menor de idade, que é o Dom Pedro II, e aí, por não se ter essa definição, ele decide retornar a Portugal, então, e retomar o trono para si, que na linha de sucessão era de direito dele, né? Então não tinha por que ele abrir mão do seu trono em favor do seu irmão mais novo, que é o Dom Miguel, além deles também serem adeptos a políticas diferentes, né? A visões políticas diferentes. Então o plano de fundo de construção da obra é esse, mas a gente pode pensar assim, não entendi nada. A obra foi escrita lá em 1843 e a gente está falando de um contexto de 1808 até 1834. Sim, mas não se esqueçam daquilo que eu falei no comecinho da aula, do lance de que a motivação da viagem aí que o Almeida Garré faz
é justamente de retomada de valores e reconhecimento da própria história do país, né? Por quê? Porque ele sente que alguma coisa foi perdida nesse processo aí de conflito entre liberais e absolutistas, porque há uma desilusão, uma ideia de que a gente lutou tanto, e literalmente o Almeida Garré lutou de mão armada mesmo, né, na Guerra Civil Portuguesa, a gente lutou tanto por um ideal que agora que a gente conquistou, ele pouco quer dizer, ele pouco significou para a história de Portugal e para a história de todos os portugueses, né? Então essa retomada dos valores, ela é importante por isso, através dessa viagem. A simbologia da viagem é justamente essa, né? Passar por locais que tenham sido importantes. É como se a gente tivesse perdido a memória, por exemplo, e aí as pessoas que nos cercam nos levassem em locais que fazem parte da nossa história. A casa da avó, a casa onde a gente sempre passou as férias, a escola em que nós estudamos, os parquinhos em quais nós brincamos. A ideia é essa, justamente através da visita, né, a esses locais, a gente tem então a retomada daquilo que Portugal foi, para a gente poder ter ideia exata daquilo que Portugal poderia ter sido. Então é uma obra muito crítica também, a gente vai encontrar essa crítica em relação à própria formação da história de Portugal e principalmente aos fatos mais recentes, né? Existe então a visão de um passado mais remoto, através daqueles outros pensadores, não vamos chamar de filósofos somente, mas pensadores ou então escritores, e existe também a retomada de um passado mais recente dentro dessa história aí, que é justamente esse conflito entre Dom Miguel e Dom Pedro I aqui no Brasil, o quarto lá em Portugal, tá? A partir disso, pessoal, muitas coisas que a gente vai observar na obra serão explicadas, né? Por quê? Primeiro, isso que eu falei, do porquê da viagem e do porquê da visita a esses locais todos, né? Outra questão interessante é o fato de a gente pensar assim, por que o título da obra é Viagens na Minha Terra, né? E não simplesmente viagem, visto que a gente está falando de uma única viagem, então de Lisboa até Santarém. Pelo fato, pessoal, da gente falar de duas coisas diferentes. Primeiro, o fato de que durante esse trajeto ele foi fazendo viagens através de suas digressões e nós, como leitores, viajamos junto com ele. Não só durante o trajeto, por conta da descrição, do relato que eu falei, mas também dessas retomadas históricas aí que ele faz. Isso é interessante. E também o fato, pessoal, de que ele fala que são as viagens na terra dele que proporcionam essas reflexões, essa visão crítica. Então ele não está falando só especificamente da viagem narrada e relatada, né? Mas de outras que ele possa ter feito pelo país dele, que é Portugal. Porque são essas viagens que proporcionam esse contato com essa história, tanto mais remota quanto mais recente, né? Então essa visão crítica, ela não surge só deste momento. É uma visão que vem sendo alimentada aí por tudo que ele conhece, por tudo que ele acompanha da história do seu próprio país, tá? Isso é interessante. Uma outra questão, pessoal, que a gente já falou também em sala de aula. Dentro do romantismo, é muito comum a retomada de uma história, né, de um casal muito famoso que teve origem ainda lá durante o humanismo, que é uma obra lá do Shakespeare, que é a história do Romeu e Julieta. A história do amor impossível, ela vai ser repaginada aí durante a escola literária do romantismo. E no Almeida Garré isso também não acontece por acaso, porque ele esteve exilado, ou seja, fora de Portugal, durante 2 períodos diferentes da vida dele. Por que isso aconteceu? Justamente por conta da desilusão vivenciada por ele a partir da conquista, né, do liberalismo
no poder e também pela luta armada que se estabeleceu, né? Então essa insatisfação política em relação a Portugal fez com que ele realmente fosse embora de Portugal em 2 períodos diferentes. E no primeiro período é o período em que ele tem contato então com as obras, por exemplo, um contato mais íntimo, né, visto que esse exílio foi lá na Inglaterra, com as obras do Shakespeare. Então também não é por acaso que a gente vai encontrar um pinguinho aí de Romeu e Julieta na história do Carlos e da Joaninha, que é o fato deles serem impedidos por algum motivo de estarem juntos, né, fugiu a palavra. Oh meu Deus, fugiu completamente a palavra, enfim, de consumar, né, esse amor deles. Então a gente vai ter esse impedimento aí, tá? Pessoal, tem alguém me perguntando alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver se eu acho a barrinha aqui para poder correr. Não estou achando a barrinha no chat. Alguém sabe, pessoal, onde é a barra do chat? Tem uma barrinha da lousa aqui do lado e dos participantes. Eu não consigo rodar no chat para baixo. Alguém perguntou, ele era miguelista? Ele quem? O homem da Garré? Não, pelo contrário, absolutamente contrário. Ele esteve então em luta armada, que é essa guerra civil de Portugal, narrada pela obra também, a favor de Dom Pedro I, que é liberal, tá? Então a gente já vai falar disso também. Gente, não sei rolar essa coisa. Pior que vocês podem estar respondendo a minha pergunta e eu não sei. Não sei mesmo. Gente, falhou, tá? Não sei, perdão se vocês estiverem escrevendo alguma coisa aí, eu não estou conseguindo ler. Bom, enfim, vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Então é o seguinte, esse contato então maior com a literatura inglesa vai trazer à tona não só essa questão do Shakespeare, mas também do Lord Byron, que é aquela questão do sofrimento, né, amoroso, e do excesso do sentimentalismo. Embora a gente não vai encontrar isso nessa obra, mas um pouco dos rompantes aí, eles poderiam ser explicados por essa questão da influência mesmo sofrida, tá? Então é o seguinte, pessoal, o que acontece? Agora achei a barrinha. Deixa eu ler o que o pessoal está perguntando aqui para mim. Tá. A Fê já tinha respondido. Pessoal, agora se quiserem perguntar, eu estou já dominando aqui a coisa toda, a ferramenta. Então é o seguinte, essa questão toda, né, vai fazer com que a gente pense da seguinte maneira. O fato dele ter ficado exilado, então, vai trazer para a obra essas influências e também vai explicar um pouco do exílio do próprio Carlos lá na narrativa, porque há uma tendência de se achar que o Carlos seja o alter ego lá do Homem da Garré. Isso também pode ser um pouco de piração, tá? Dificilmente seja cobrado de vocês numa prova neste sentido, né? Mas os pontos em que aquilo que se escreve como realidade dentro do relato e aquilo que se escreve como ficção dentro da narrativa, do romancezinho lá do Carlos e da Joaninha, existem pontos que se fundem e que são reais mesmo. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então vamos lá, o que acontece? O Carlos, então, ele é órfão, né? Ele é criado, supostamente órfão, a gente vai descobrir depois que não. Ele é criado pela sua avó, Dona Francisca, que também é avó da Joaninha, né? Que é a menina dos Rouxinóis. E aí a gente vai descobrir que o Carlos, então, ele vai embora da sua casa aos 16 anos, próximos dos 16 anos. Por que ele vai embora da casa da sua avó? Justamente pelo fato dele querer
fazer parte desse momento histórico vivido em Portugal, que é então da Guerra Civil. E essa Guerra Civil então vai acontecer por quê? E através de que figura? Justamente pelo fato de que a gente tem lá Dom Miguel, então, naquela questão de golpe, não golpe, foi exilado, não foi exilado, e a morte de Dom João VI em 1826, né? Com a morte de Dom João e a não intenção de Dom Pedro de ser o rei de Portugal, ele decide então fazer um acordo com o irmão dele, que seria de ele abdicar o trono dele em favor da sua filha, Maria, que tem 7 anos só na época, e quando ela crescesse, atingisse uma determinada idade, o irmão dele, Dom Miguel, se casasse com ela. E, na verdade, ele seria, então, o rei de Portugal. Mas isso só seria possível através do acordo de que Dom Miguel, então, abandonaria os seus ideais absolutistas e acabaria incorporando os ideais absolutistas. Liberais. A partir dessa promessa, Dom Pedro fica somente 7 dias como rei de Portugal e decide voltar para o Brasil. Acontece que, obviamente, Dom Miguel não cumpriu com sua palavra, né? E a partir do momento que ele se viu livre de Dom Pedro, ele instituiu o absolutismo novamente em Portugal. Então a gente ficou num vai e vem muito complicado dentro da história de Portugal. Por isso a insatisfação do povo, né? De uma forma geral. E, pessoal, essa indefinição, né, entre liberalismo e absolutismo vai fazer então com que em 1832, o Dom Pedro reúna, então, né, um contingente para que ele possa lutar, literalmente falando, contra o seu irmão, para destituí-lo do poder e instalar novamente o liberalismo em Portugal. E é justamente isso que acontece, né? Só que esse conflito vai gerar, então, um período de guerra civil muito cruel, muito dramático em Portugal, porque ela é considerada, essa guerra, esse conflito entre miguelistas e liberais, como a pior guerra dos séculos XIX e XX de Portugal, porque além de a gente ter perda de contingente humano, né, de pessoas então envolvidas nos conflitos, feridos e mortos, a gente também tem a destruição de patrimônio físico. Então, muito da desilusão que Almeida Garrett sente, a partir dessa viagem, está nisso. Está no fato dele encontrar Portugal em ruínas, literalmente falando, não só a decadência moral, física, econômica, social, mas também a decadência física, dele encontrar ruínas durante todo esse trajeto que ele faz de Lisboa até Santarém. Então é isso que acaba fazendo com que ele se questione, será que essa luta realmente ela é válida? Será que ela não foi em vão? Será que a gente acabou não fazendo mais mal ainda para o nosso país? Né? Essa é a questão, né? Então é uma luta armada em que Dom Pedro I consegue reunir 7.500 homens num levante contra Dom Miguel. E dessa luta armada participam inclusive os pensadores, né, da época e escritores também, principalmente Almeida Garrett. Então eles se colocam à disposição de Dom Pedro em prol, em nome de um ideal maior, que é o ideal romântico, que é justamente a liberdade, né? Uma das grandes palavras aí do romantismo é justamente a liberdade, e liberdade política principalmente, que é o fato da gente então não ter mais o absolutismo e aí a gente ter ainda a monarquia, mas de uma maneira mais liberal, não é à toa que chama liberalismo, né? E aí a partir disso então a gente tem esse questionamento através da obra. E a figura do Carlos, dentro lá do romancezinho que se conta, é uma figura em conflito também, porque ele vai ser a expressão do homem do seu tempo, lá do início do século XIX. Essa indefinição, essa indecisão. O que será que a gente é? Né? Será que a gente deve se voltar mais para o nosso íntimo, que é a questão da subjetividade, do individualismo, propostos
pelo romantismo e também pelo iluminismo, a gente não pode esquecer disso, né? A gente, afinal de contas, todos esses movimentos, eles têm origem lá no iluminismo, que por sua vez dá origem a algumas revoluções, né? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, como, por exemplo, alguns movimentos que acontecem aqui, né, também no Brasil, e principalmente o nosso movimento aí de independência, né? Então, o que a gente tem que pensar é o fato da gente levar em consideração que a guerra vai gerar esse processo de conflito. O Carlos, então, ele é a personificação desse conflito e existe um porquê, então, dele ir embora da sua própria casa. Por quê? Porque ele não concorda com os ideais que são instituídos nessa sua casa. E eles são instituídos por quem? Pelo Frei Diniz. O Frei Diniz, então, seria a representação daquilo que Portugal é na sua visão antiga, que não aceitou a evolução pela qual passou, os processos todos, né, de transformação. E o Carlos, ele simboliza justamente o contrário. Ele simboliza essa disposição para a novidade, para o algo novo. Não que ele seja muito definido, não é. A gente vai ver, inclusive, durante toda a obra, que tudo que o Carlos não é ser uma pessoa decidida. Porém, ele está disposto, ele está aberto a novas possibilidades, né? Isso que é interessante na figura do Carlos. E a oposição a ele está justamente o Frei Diniz, né? Então, essa oposição entre os dois, esse conflito, e o Frei Diniz, então, representando o absolutismo e o Carlos representando o liberalismo, vai fazer com que ele saia de casa e vai fazer com que ele se aliste nessas tropas aí do Dom Pedro I, né? Que vão, então, voltar para Portugal, inclusive o Carlos, né? Nesse levante contra o Dom Miguel. É interessante isso que eu falei, porque eu falei agora há pouco que existem momentos em que o real e o ficcional se encontram dentro da obra, né? E não se encontram também por acaso, eles se encontram justamente nesse sentido de que é algo histórico mesmo, aconteceu em Portugal e isso simboliza alguma coisa. Assim como em outras obras a gente tem as características dos personagens significando alguma coisa, nessa obra não vai ser diferente, muito pelo contrário, vai ser a obra que mais se expressa através disso, da simbologia dos personagens, né? E a importância do Carlos, ela é justamente por conta disso, por conta dele simbolizar essa abertura para o novo. Só que, ao mesmo tempo, ele também simboliza lá no final da obra essa desilusão por parte do Almeida Garré. Por quê? Ele lutou tanto, ele quis tanto ser tanta coisa diferente, e por fim ele acabou se tornando justamente aquilo que ele não queria, que é a figura do barão. Por quê? Há uma oposição entre duas figuras dentro da história de Portugal e dentro da história do Viagens da Minha Terra, que é a figura do barão, que representa então o materialismo, né? A figura do explorador e a figura do Frei, que deveria ser a figura que representaria a espiritualidade, portanto a evolução, mas é justamente o contrário. A gente vai perceber durante a narrativa do romancezinho que o Frei, ele é justamente a personificação daquilo que trava, daquilo que não permite o desenvolvimento, que é aquilo que eu falei do Portugal estagnado, do Portugal que não aceita as transformações pelas quais está passando. Muito provavelmente, todos os problemas, né, sociais criados, gerados em Portugal e a falta de possibilidade de realização daquilo que ele poderia ter sido, tem origem nessa estagnação justamente de uma parte da população, né, de não querer aceitar as transformações. E aí a luta armada
que teve que ser estabelecida, ela acabou proporcionando em alguns pontos não a evolução, pelo contrário, por conta da destruição, né, que ela causou. E aí ela acaba sendo um fator não de promoção, mas um fator de regresso, né, social, que é justamente essa discussão, que é aquilo que eu falei para vocês no início. A grande motivação da obra é a discussão da possibilidade de perder valores, e essa perda aconteceu justamente porque a luta teve que se estabelecer. Por quê? Porque alguns não enxergam e não aceitam que o processo natural é o progresso e a evolução. E aí quem não aceita acaba abrindo espaço justamente para que a luta aconteça. E luta nunca é uma coisa legal, né? O interessante também, pessoal, é que o Carlos, ele decide ir embora, então, porque ele vive em conflito com o Frei Diniz. É uma briga familiar que mais tarde a gente vai descobrir o porquê, né, de tanta birra entre os dois. Justamente porque o Frei Diniz é pai do Carlos. O Carlos não sabe disso, né? Então há todo um problema entre eles. E esse conflito familiar, ele simboliza também o início das principais guerras civis, porque elas acontecem dentro das famílias, que é o que aconteceu em Portugal, né? São dois irmãos lutando pelo poder, que é o Dom Miguel e o Dom Pedro. Quando, na verdade, se a gente respeitasse a questão da sucessão, né, da linha de sucessão, a gente, Dom Miguel, respeitasse, ele não tem que brigar e nem propor golpe nenhum. O seu pai morreu em condições muito suspeitas, né? Há a suspeita de que ele tenha sido envenenado, e esse envenenamento com certeza aconteceu ou através do Dom Miguel ou através da Carlota Joaquina. Para quê? Para que ele pudesse chegar ao trono mais rápido, né? Através do golpe, claro, porque na linha de sucessão, naturalmente, não seria ele quem ocuparia esse lugar, né? Mas enfim, o que a gente tem é a origem, então, desses conflitos de guerras civis, aliás, melhor dizendo, dentro do conflito familiar, né? Dentro do âmbito familiar. E aí a gente tem aquilo que eu já falei para vocês em outros momentos. Tudo aquilo que ocorre na microestrutura acaba afetando a macroestrutura, e isso vai acontecer durante toda a obra. É isso que a gente vai perceber. Então esses personagens aí, inseridos através da narrativa, eles não foram inseridos por acaso. A gente não pode ser ingênuo bastante a ponto de acreditar e pensar assim, o Almeida Garré só escreveu essa história porque durante a viagem contaram a história para ele. Não é isso. Esses personagens são símbolos mesmo, né? Eles representam toda essa questão que está sendo colocada a partir dessas digressões, dessa visão crítica, desse relato de viagem que o Almeida Garré faz aí durante toda a obra, tá? Então vejam só, a partir do momento que o Almeida Garré e sua comitiva chegam no Vale de Santarém, há uma parada, então, né, e a observação de uma casinha no meio da floresta, entre as árvores. E essa observação, então, ela dá origem a essa narrativa. Como eu falei, né, como se alguém que estivesse junto com eles olhasse ali para essa casinha e falasse, olha, tem uma história bacana para contar a respeito daquilo ali, né? Então é uma forma muito bem articulada, claro, da qual a Almeida Garré se utiliza para introduzir esses personagens como símbolos, porque nos parece, como eu já disse antes, que a gente presta mais atenção em enredozinhos, em historiazinhas, principalmente quando há a questão amorosa envolvida, do que simplesmente na reflexão. Todo mundo acha mais legal assistir a um filme de uma obra em que a gente tem personagens ali, né, parece que vivos na nossa frente, do que ler a obra, por exemplo. É a mesma linha de raciocínio adotada pela Almeida Garré. E aí o que a gente vai ter, então, é a introdução desses personagens principais. Então, como eu já falei aqui, a Joaninha, que vai representar, então, o ideal, né? Ela representaria o equilíbrio, porque ela não é nem estagnada e nem muito à frente do seu tempo, né? Em contrapartida, ela apresenta pra gente características muito interessantes, né? Principalmente o fato dela se disponibilizar tanto para os outros. Um outro personagem mais à frente a gente vai encontrar
que é a personagem da Tio, da Berta, né? Ela se auto-intitula Tio, mas na verdade o nome dela é Berta, que é mais ou menos o mesmo estilo, alguém que abre mão do seu próprio bem-estar pessoal para confortar os outros que estão à sua volta. É isso que vai acontecer com a Joaninha, que é a menina dos colchões. Então vejam, há uma idealização interessante da figura dela, mas não é aquela idealização utópica, típica das obras românticas posteriores ou até anteriores a Viagens na Minha Terra. Por quê? Há uma necessidade por parte do Almeida Garré de mostrar pra gente o personagem como símbolo mesmo, isso a gente não pode esquecer, tá? Então ela é idealizada, sem dúvida que sim, tanto é que a gente tem lá o magnetismo dos olhos dela, o fato dela estar ali sempre à disposição, mas não há aquela questão da utopia no sentido da beleza, por exemplo, no sentido da posição social, por exemplo, não existe nada disso. Você tem uma mulher real, uma jovenzinha, né, porque ela está entrando agora na juventude, ela era adolescente e está sendo descoberta, né, pelos personagens aí. Sim, já posso falar, daqui a pouquinho eu falo, Bruna. A Bruna fez menção a algo interessante que eu não ia deixar de lado, eu já vou puxar para a nossa conversa. E aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração o fato de que essa visão de que ela é uma mulher real é porque ela é símbolo de algo importante, né? Ela tem que ser vista não só como uma mera personagem numa historinha que foi contada lá pra gente, mas ela é símbolo de algo importante. Assim como a Dona Francisca, que é a avó dela, né? Ela, além dela estar estagnada, ela é conformada com a situação. É pior ainda, né? Porque ela está ali naquela situação de enraizada, naquela situação dela, em que ela se encontra, e o papel dela é sofrer. Porque a gente vai descobrir ao longo, né, dessa tramazinha aí do romance que ela guarda segredos. E ela sofre justamente porque ela guarda os segredos e também pelo fato dela ser deficiente visual, que ela depende dos outros, né? Esses outros são, então, a neta, que é a Joaninha, e o Frei Diniz, que ela depende financeiramente dele. Ele é um homem que abre mão da sua vida pessoal e abraça a vida clerical através, então, do hábito, né, de frade, e ele abre mão do seu dinheiro, porque ele tem voto de pobreza, né? Então o dinheiro que era dele, ele acaba destinando para a Dona Francisca e a Joaninha. Um outro fator de sofrimento muito forte aí da Dona Francisca é justamente a partida do neto, né, do Carlos, e o conflito que existia entre o Frei Diniz e o Carlos. Para piorar essa história toda do sofrimento da Dona Francisca, ainda a gente tem o fato de que o Frei Diniz, ele explora essa questão da ausência do neto e fala muito mal do Carlos, né, o tempo todo. E a gente vai saber mais para frente, então, que a Dona Francisca sofre também pelo fato dela saber que o Frei Diniz é o pai do Carlos. Então, como pode pai e filho serem tão distantes e o Frei Diniz odiar tanto, né? Porque ele fala, realmente ele tem as piores palavras para dizer em relação ao Carlos. Justamente isso gera aí um fator de extremo sofrimento, né? Para Dona Francisca. O Frei Diniz, por sua vez, aquilo que eu falei, que ele vai demonstrar aí Portugal, o país de Portugal estagnado, que não aceita nenhum tipo de evolução, né? Nenhum tipo de transformação. E aí, pessoal, o que a gente vai ter dentro disso que a Bruna comentou, né, de espiritualismo, materialismo, Don Quixote, Sancho Panza, a gente tem então, através da obra do Miguel de Cervantes, a figura do Don Quixote como aquela figura do sonhador, né? Como aquela figura daquele que vive na utopia, que idealiza tudo, mas não vive a sua própria realidade. Em contrapartida, o Sancho Panza é aquela figura que puxa o Don Quixote para a realidade. Ele não aceita esses devaneios, né, do seu mestre.
E a função dele é sempre puxar para a realidade. Então a gente tem que imaginar assim, ó, que essa visão materialista seria do Sancho Panza, que por sua vez é a visão do frade. E aí gera um contrassenso, né? Porque a gente pensa em frade, pensou em religião, automaticamente relacionou com o espiritualismo. Só que esse espiritualismo, nesse sentido, não religioso, né? Mas no sentido de pensar assim, eu estou aqui, né, como ser pronto e disposto para a evolução, que é aquilo que eu falei no início do Carlos. Ele é um personagem extremamente disposto, tão disposto que ele muda muito durante toda a sua trajetória, tão disposto que ele nos parece muito indeciso, dá até um certo nervoso, né, a respeito dele, porque ele não sabe o que quer, aparentemente ele não sabe o que quer. Então a figura do Carlos, ela é associada ao Dom Quixote e essa visão espiritual nesse sentido de estar disposto, não no sentido da religiosidade, né? Por sua vez, o Sancho Panza está relacionado com o frade, que é essa visão mais materialista, mais imediatista, de não aceitar mudanças, inclusive, né? Só que lá para frente, no final da obra, a gente vai descobrir que o Carlos, então, ele adotou uma postura completamente oposta àquilo que ele tinha estabelecido para si no começo da sua história, que seria essa visão da utopia, porque o Barão, ele tem justamente a visão do materialista, né, para explorar. Então, se a população ela é explorada pelo frade, aí o Frei, ele mostra muito isso pra gente, visto que ele vai lá e fica atazanando a vida da Dona Francisca, atazando a vida da Joaninha, depois atazando a vida lá do Carlos, ainda doente, em recuperação. A gente vai ter essa visão aí do Barão também, né? Porque ele, na verdade, ele só conquistou méritos para si próprio, benefícios para si próprio. Todo o resto da população, que seria o ideal liberal, foi perdido, né? Então é essa a relação que existe. O Don Quixote, ele pode ser visto na figura do Carlos no começo da sua trajetória, não no final, quando ele está lá na posição do Barão, né? O Frei Diniz, o tempo todo na figura do Sancho Panza, que é aquela coisa de puxar para a realidade. Olha, eu acho que a gente não tem que lutar em prol de nada que seja novo, porque o que é novo é utopia, não vai funcionar. Aquilo que já se estabeleceu é o que tem que ser defendido de todas as formas possíveis, que é realmente o que ele faz, né? Por isso que há tanto conflito entre ele e o Carlos, justamente porque o Carlos defende essa visão nova mais liberal, e o Frei Diniz não, né? De que não, Portugal não tem que evoluir, não tem que mudar nada, basta que as coisas permaneçam como estão. Essa visão, essa origem do conflito entre os dois, que é um conflito familiar, como eu disse, assim como o conflito lá entre Dom Miguel e Dom Pedro, tá? Então isso é interessante. Ficou claro, Bruna? Tá tudo bem? Sim? Então tá bom. Aí, pessoal, é o seguinte, dentro da historinha lá deles, então, vamos entender a história do romance aí, do Carlos e da Joaninha, né? Por que há um impedimento amoroso entre os dois? Dois motivos. Aliás, a gente poderia até imaginar três, né? Mas vamos pensar só em dois motivos. Primeiro, o Carlos é casado. No momento em que ele vai embora, né, da sua casa, ele vai se exilar na Inglaterra, ele conhece algumas mulheres, ele flerta com essas mulheres, ele namora essas mulheres, e essas mulheres são 3 irmãs. Então por isso que fica difícil da gente, de nada, Bruno, por isso que fica difícil da gente definir o que é o Carlos, né? Porque nem ele sabe o que ele quer da vida, visto que ele se envolve com 3 mulheres ao mesmo tempo. E aí, quando ele percebe que o envolvimento com as 3 não é possível, porque uma delas já está comprometida, né, já tem o seu nome prometido em casamento com outra pessoa, ele vai mudando os seus pares ali, até que ele se casa com a irmã mais nova, que é a Georgina.
Só que quando há a oportunidade dele voltar para Portugal, fazendo parte desse levante contra Miguel, ele deixa a Georgina na Inglaterra e volta para Portugal, que é o momento em que ele se reencontra então com a Joaninha, né? E aí é nesse momento então que eles se abraçam, se beijam pela primeira vez, porque quando ele foi embora, a Joaninha ainda era muito novinha, era uma criança, né? E aí ele reencontra a Joaninha já uma mulher praticamente. E é nesse momento que há um encontro amoroso propriamente dito, né? E a partir desse encontro, então, o impedimento. Por quê? Porque Carlos é casado, um dos impedimentos. Segundo impedimento, a guerra civil, em que Portugal está envolvida, né? E a Joaninha faz parte disso, porque ela mora em Portugal, e o Carlos faz parte disso, porque ele luta, ele está em luta, né? Então, ele pode muito bem, por exemplo, morrer. Ele pode ser ferido, ele pode, se ele não for morto ou ferido, ele pode ser expulso de Portugal, caso as tropas de Dom Miguel fossem vencedoras, né? Então há toda uma questão problemática em cima dessa história aí. E aí acontece justamente do Carlos ser ferido, né, em combate. E esse ferimento, então, é que vai proporcionar as revelações. Primeiro, a revelação de que ele é casado, que a Joaninha não sabe disso, né? E segundo, a revelação de que, na verdade, ele é filho do Frei Diniz. Num momento extremamente dramático, né? No melhor estilo, A Usurpadora. Alguém assistiu uma dessas novelinhas aí do SBT? A Usurpadora é a melhor, né? Então, aquele drama total em que um está voando no pescoço do outro, literalmente, a Dona Francisca resolve revelar, né, então, que o Carlos é filho do Frei Diniz, então que ele não mate, ele não faça nada contra ele, justamente porque eles são pai e filho, e aí o conflito fica mais puxado ainda, né, principalmente se a gente pensar naquela questão de Don Quixote, Sancho Panza, espiritualismo e materialismo, liberalismo e miguelismo, né, ou simplesmente miguelismo, cartismo. Então todas essas questões, elas ganham uma proporção muito maior dentro da obra, por isso que eu falei que eles são extremamente simbólicos, né, os personagens todos. E no decorrer, então, dessa confusão, o que se estabelece, né, o que o Carlos estabelece é que ele realmente é confuso, é indeciso e ele não vai nem ficar com a Georgina, que já também descobriu que ele não ama ela, né, porque ele vê ele com a Joaninha, com a sua prima, e ela entende então que na verdade ele tem um amor maior pela Joaninha, não por ela, e ele decide que também não vai ficar com a Joaninha. E aí o que o Carlos decide então? Ir embora novamente e escrever uma carta para a Joaninha. Nessa carta ele explica absolutamente tudo o que aconteceu na vida dele, principalmente esse envolvimento aí com as três irmãs, entre as três, a Georgina, porque não se sabe de onde que ela teria brotado, né? Desculpa, pessoal, precisava tomar. Não se sabe de onde que a Georgina teria brotado. Então, desse trio aí que ele conhece lá na Inglaterra, e ele conta toda a história para ela. Esse contar de história para a Joaninha faz muito mal para a Joaninha, e o abandono também, né? Tanto que ela acaba enlouquecendo e morre, né? Então, é um tipo final de obra romântica que é justamente de um dos personagens principais, dos protagonistas, morrerem, enlouquecerem e morrerem. Por quê? Porque há um impedimento amoroso. A Georgina, por sua vez, entra para um convento. Também isso é típico nas obras românticas, principalmente as portuguesas. Se a gente pensar lá na obra do Camilo Castelo Branco, a gente vai encontrar muito esse tipo de ocorrência de personagens que não podem ter os seus sonhos realizados, eles se castigam de alguma forma, seja através da morte, ou seja através do convento ou da loucura, ou de tudo junto. Isso também é possível, né? Mas enfim, a Georgina então acaba entrando para um convento, e os únicos dois personagens que permanecem do romance são justamente a Dona Francisca e o Frei Diniz. E eles permanecem na mesma casa, inclusive. É isso que torna a obra tão interessante, a finalização da narrativa, que é justamente o fato de que na volta de Santarém para Lisboa,
eles passam, a comitiva então do Almeida Garré passa novamente em frente à casinha que deu origem a toda a história, né? E eles avistam a porta dessa casa duas figuras, então, o Frei Diniz, que é essa figura de novo, né, estalinada, e a Dona Francisca, que sofre, o papel dela é sofrer. Então é como se a gente estivesse falando, olha, apesar de tudo, né, e além de tudo que se estabeleceu como luta armada, a gente não conseguiu sair do lugar. A gente continuou como país da mesma forma que nós estávamos e agora muito mais sofredores do que nós já éramos, porque nós perdemos muito em luta, em combate, né? Embora as tropas liberais de Dom Pedro tenham sido vitoriosas em 1834, ainda assim o que se tem é esse sentimento de perda. Perdemos, não ganhamos, não somos vencedores. E o país de Portugal, até hoje, em pleno século XXI, sofre com isso. Pessoal, eu postei para vocês, no começo do nosso curso, um documentário que é português mesmo a respeito dessa obra. Eu vou postar de novo lá no grupo para vocês, assistam, vale a pena, são 50 minutinhos só. E um dos estudiosos que falam, eu não vou lembrar o título dele, tá? Não sei se ele é professor de história, se ele é economista, não sei, não vou falar besteira, mas enfim, assistam. Ele fala justamente isso, né? É interessante essa visão crítica que a Almeida Garré proporciona a gente através dessa obra e através da leitura dele, porque em pleno século XXI, Portugal é considerado um país desenvolvido. Ele faz parte do continente europeu, faz parte da União Europeia, porém, quando nós comparamos Portugal com os outros países todos, há uma desigualdade muito grande, né? Tanto econômica, quanto social, quanto política. Tanto é assim que todo e qualquer brasileiro que conhece Portugal diz que é a mesma coisa que visitar o Brasil, né? Que parece que está lá no Brasil, não só por conta da proximidade da língua e da proximidade cultural, mas justamente por conta da condição ser muito próxima, né? E o pior, eles não serem uma economia emergente, que é o nosso caso, né? Então é interessante isso, a gente pensar que é uma discussão que é trazida à tona lá no século XIX, mas que ainda hoje está em pauta, que é aquilo que eu repeti várias vezes e que é repetido no documentário também. Portugal sofre não com aquilo que já foi, que a gente pode pensar lá na obra do Camões, né? Também é interessante isso, poderia aparecer numa das provas de vocês, porque com os Lusíadas, Camões, ele se propõe justamente a cantar os grandes feitos do povo português, né? Até então, que para eles era o máximo que poderia se conseguir alcançar, né? Mas não aquilo que foi visto com pesar, mas aquilo que Portugal poderia ter sido, porque se durante as grandes navegações, né, durante o período das grandes navegações, o início da Idade Moderna, Portugal foi considerado o polo cultural e econômico do Velho Mundo, e depois, com a descoberta das colônias e a exploração das colônias, principalmente a colônia brasileira, com a questão da mineração do ouro, eles teriam o potencial, né, eles tiveram, aliás, o potencial de terem se desenvolvido muito, mas não foi isso que aconteceu, né? Então essas questões políticas, sociais, econômicas são discutidas até hoje e foram, mesmo depois dos liberais terem ganhado, né, a disputa contra os miguelistas, né? Porque durante muito tempo se sofreu todo o impacto causado pela guerra civil, por ter sido uma guerra tão grande, com tantos envolvidos e, como eu disse, com estruturas físicas tendo sido afetadas também. Não só isso, né? Aquilo que a gente falou lá do Carlos, porque ele era essa pessoa indefinida, essa pessoa indecisa, ele causou sofrimento para todo mundo à sua volta, para si mesmo, né? Assim como a guerra civil, e aí por fim o que ele conseguiu para ele não era nada que trouxesse evolução,
pelo contrário, dentro da sua pretensão inicial, né? Pelo contrário, o que ele teve como resultado disso tudo foi o mesmo papel de estagnação, porque ele com certeza, como barão, pararia por ali, né? Não pensaria mais em nenhuma questão social, em nenhuma questão liberal, não pensaria em mais nada que fosse de justiça, igualdade, de jeito nenhum. Ele chegou numa posição em que era cômoda, né, para ele. Então, o que se tem é justamente uma oposição total àquilo que ele tanto buscou, aquilo que ele tanto perseguiu, que até lutou, que até correu o risco de morrer. Por isso, por fim, essas questões foram jogadas fora, assim como para o próprio país, né, de Portugal. Portugal se arriscou muito, né, tanto é que perdeu muito. E tudo isso não levou o país a lugar nenhum. Eles continuaram com os mesmos tipos de problema, com as mesmas indefinições, as mesmas incertezas. É essa a grande questão da obra, né, que tem que ser colocada aí em discussão, que vocês têm que perceber. Do enredo, eu já tinha falado para vocês que o nosso intuito aqui não é ficar falando muito de enredo, até porque a gente teria que ter um tempo infinitamente maior, mesmo que isso fosse em sala de aula, vocês nem aguentariam, né? Vocês não aguentam muito me ouvir falando, é monótono mesmo, concordo, sem dúvida. Então, assim, para ficar falando de enredo, eu prefiro que vocês leiam mesmo resumo. Caso vocês não queiram ler resumo, pessoal, a obra na íntegra não é muito extensa. Ela tem poucas páginas, poucos capítulos, os capítulos são de pouca duração, né? Dá para vocês lerem, tem, para quem não comprou, por exemplo, não tem disponível na internet, uma obra de domínio público, né? Gratuito, então dá para vocês baixarem e lerem. Para quem tiver curiosidade, né, pensar assim, por ser uma das obras novas, né, dentro da lista, que foi inserida há pouco tempo, mas também pensando que a lista já vai mudar o ano que vem, não sei se há uma tendência maior dela aparecer ou não, eu acredito que sim. Então, de repente, por vocês terem tido pouco contato com a obra, valeria até a pena ler na íntegra para a gente conhecer a história mesmo, na íntegra do romancezinho que é contado pra gente. Outra questão importante, eu disse pra vocês, mas vale a pena repetir. O romance ele não é contado todo numa sequência pra gente. Em vários momentos nós temos então a quebra da narrativa do romance, para a retomada da crônica de viagem, para a retomada das digressões, para a retomada dessa visão mais crítica que o Almeida Garré proporciona pra gente, tá? Essa é uma visão interessante, que essa sim pode ser cobrada de vocês, tá? Em relação às figuras femininas, pessoal, que é algo também que posso dizer que Garré se espelha em um dos personagens? Olha só, na Júlia, aquilo que eu falei também no começo. Há uma tendência de se pensar que o Carlos seja o alter ego do Almeida Garré. Mas é o que eu falei. Eu acho meio tendencioso falar desse jeito, porque não é porque algumas ocorrências da vida do Almeida Garré possam ser percebidas na vida lá do Carlos que a gente possa dizer isso, tá? Mas de qualquer maneira eles são afins, porque o Carlos tem aquela pretensão liberal, desde o começo, né? Então, sim, podemos falar que ele o Carlos tem um pouquinho do Almeida Garré, assim como o Almeida Garré tem um pouquinho do Carlos por conta disso, por conta dessa simpatia em relação às ideias liberais e por conta dos dois terem lutado durante a Guerra Civil. Isso sim, isso dá para falar. Mas, por exemplo, em relação à indefinição, indecisão, as questões amorosas, há quem diga que sim, né? Mas também eu acho que isso não seria cobrado por conta de ser um comportamento muito individual, né? Essa questão amorosa, porque o fato do Carlos ter se envolvido com tantas mulheres e por fim jurar amor eterno só uma, que é a Joaninha, né? A mulher da sua vida, mesmo se envolvendo com as outras, ele tem que ser visto somente como uma forma da gente entender que o Carlos está sempre
disposto. E por isso que ele parece tão indeciso. Ele não deve nem ser entendido como, é um sacana. Não é isso, né? Mas sim como um cara que está sempre disposto a novas possibilidades. Então, por isso que ele se envolve tanto, por isso que ele se apaixona tanto, né? Pode ser realmente que ele tenha sido extremamente sincero com todas as mulheres com as quais ele se envolveu. Tanto é assim que ele decide não ficar com nenhuma, né? Que ele decide simplesmente escrever a carta para explicar para a Joaninha, porque ela realmente é o nome do coração dele, mas ele não simplesmente ficou sozinho, né? E por isso que as mulheres aí, no caso a Georgina e a Joaninha, têm fins trágicos. A Joaninha é mais trágica porque ela morre, e a Georgina acaba entrando no convento, né? Para ela deve ter sido trágico também, uma vez que ela era uma mulher casada, ou seja, a vocação dela não era essa, né? Não era a vida religiosa, não era a dedicação religiosa somente, ok? Tudo bem? Deu para entender? Sim? Então, das personagens femininas, pessoal, que é algo que normalmente aparece aí também como cobrança nas provas todas que vocês fazem. A gente tem a Joaninha, como eu disse, que é o ideal, né, de mulher. Ela é uma mulher forte, porque ela abre mão do seu próprio bem-estar pessoal para poder atender aos outros, principalmente sua avó. A sua avó, nessa condição de deficiente visual, depende o tempo todo da Joaninha, e é realmente o que acontece, né? Além disso, ou melhor dizendo, apesar disso, ela se coloca numa condição de fragilidade por conta da idade dela, que são 16 anos, no momento que a história começa a ser narrada pra gente, e ela ser sozinha, né? Ela só e a avó. Ela se coloca nessa condição de fragilidade porque tem toda aquela questão da posição da mulher na sociedade de, a partir de uma determinada idade, ter que casar, ter alguém responsável pelo casamento, né? A gente tem que lembrar que o casamento não era feito por conta dos sentimentos, mas são arranjos, né, sociais. Esse é um dos grandes motivos de sofrimento, né, também, tanto é que aconteceu isso com Carlos, com uma das irmãs, com a primeira irmã que ele se envolve de maneira mais amorosa mesmo, não só sexual, ele acaba tendo que se afastar dela por conta disso, por conta de um casamento arranjado dela, né, e aí por isso que ele acaba se envolvendo com outra irmã, com a Júlia. Então é assim, é bem bagunçada, né, essa história. Mas as figuras femininas, principalmente a figura da Joaninha, é uma figura interessante porque ela pode ser comparada, por exemplo, com a Tio, que é o que eu já falei para vocês, tá? Temos outras figuras femininas fortes aí, mais fortes que ela, inclusive, nas outras obras, e que a gente vai comentar também. Das figuras masculinas, acho que já ficou bem claro, né, a questão do Carlos e do Frei Diniz, aí do que eles representam, né, dessas visões mais conservadoras na figura do Frei Diniz, e a visão mais liberal na figura do Carlos, né. Eu estou vendo aqui, eu fiz algumas anotações só para ver se eu não esqueci de nada. Acredito que não, pessoal, que eu não tenha esquecido. É aquilo que eu falei, do enredo, vale a pena vocês lerem ou o resumo ou a obra, para a gente não ficar se estendendo muito. Eu fiz uma síntese, muito síntese, claro, daquilo que aconteceu, né? Só acabei não falando uma questão importante a respeito do enredo mesmo, né, da história do romance lá. Eu falei para vocês que o final da história do romance o Frei Diniz e a Dona Francisca sozinhos, porque o Carlos foi embora, não quis ficar lá, a Georgina foi para o convento e a Joaninha morreu, né, de desgosto mesmo. E aí o que acontece é que eles ficam ali abandonados, né, a sua própria sorte, e eles são vistos pela figura do Homem da Ré como visões da morte. Parece que um está esperando a morte do outro chegar, né? E quando eles avistam, então, o Homem da Ré e a sua comitiva avistam os dois na porta da casinha, eles vão até eles para conversar, porque o Almeida Garré não sabia de todo esse desfecho da Joaninha, do que aconteceu com cada um deles. E a gente
também não, né, como leitor. E aí acontece justamente da gente ser informado de que a carta que o Carlos escreve para a Joaninha é entregue para o Almeida Garré ler, para ele, né, e aí por consequência ele transcreve essa carta para a gente. Então a gente também tem a carta como gênero textual sendo inserida, embora eu já tivesse falado isso, mas vale a pena repetir. A gente também tem a carta sendo inserida como mais um dos gêneros textuais nesse imenso coleção aí, dessa imensa antologia, né, na verdade, de gêneros textuais, dessa reunião mesmo de gêneros textuais tão diferentes. E é através dessa carta, então, que a gente fica sabendo o que aconteceu com o Carlos, né, dele ter virado barão. E a partir das palavras de Frei Diniz, que a gente fica sabendo, então, que a Joaninha morreu e a Georgina foi para o convento. E a partir disso, então, a volta da comitiva do Almeida Garré para Lisboa, perdão, que é a viagem de regresso, né, de retorno. Então, eles avistam os dois a caminho, param para conversar. Claro que isso tem que ser visto como um recurso, a gente já falou disso, né? Pretensamente isso teria acontecido, foi mais um recurso que o Almeida Garré encontrou para contar para a gente, para fazer com que a gente ficasse interessado, né, naquilo. Porque imaginar, e agora? O que aconteceu, será, com aqueles personagens? O que aconteceu com aquela história? Por pior que seja a história, a gente quer saber até o final. Veja o exemplo das telenovelas. Todo mundo tem uma crítica ferrenha em relação à telenovela, mas virou a mexer, as pessoas estão acompanhando. Por mais terrível que o enredo seja, e que a gente possa falar assim, mas novela, todo mundo já sabe, né? Começa de um jeito e termina sempre do mesmo jeito. Sim, embora isso aconteça, as pessoas querem acompanhar a evolução dos personagens, né? Então, um dos personagens que mais evolui aí, aliás, o único personagem que evolui, né, de verdade, é o Carlos. Ele é um personagem muito dinâmico, é aquilo que a gente chama dentro da narrativa de personagem esférico. Esférico, não histérico, tá? Eu falei meio para dentro, ficou ruim. Esférico de esfera. Por quê? Ele é muito redondo, ele está em constante transformação. Já a Dona Francisca e o Frei Diniz são dois personagens planos. Da mesma maneira que eles começaram a narrativa, eles finalizaram. Ela sofredora lá, né, que não tem mesmo salvação, e ele aquele cara estagnado que é melhor não mexer naquilo que já está estabelecido, né? Tanto é que ele fala que nem sente falta do Carlos, ele fala isso para o Almeida Garré, né? Que ele não tem pessoas dele mais, né? Não existe mais isso para ele, ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Não? Alguém já tinha lido a obra? Ninguém leu? Sim, Sabrina já leu, a Erika leu resumos. Caio e Elisa leram, e a Pâmela leram a obra na íntegra também? Tá. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido mais do que confundido, né? Esclareceu ou não? Sim. Tá. Pessoal, é o seguinte, ó. A minha ideia com vocês em sala de aula, deixa eu só esclarecer alguns pontos aí de sala de aula. Algumas pessoas escreveram que eu sumi, né, da sala de aula. O que nós estabelecemos? Eu realmente consegui adiantar no conteúdo de gramática em sala de aula. E aí a ideia é que os professores que estavam com conteúdo mais pendente usassem as minhas aulas. Por isso que vocês têm visto o Bortoloso nas minhas aulas, por isso que vocês têm visto o Zé nas minhas aulas, por isso o Evandir tem utilizado as minhas aulas. Na sexta-feira à noite, agora acho que foi o Bortoloso. Então a ideia é isso, não foi que eu desapareci. Só que agora a gente tem questões dessas obras para a gente poder resolver em sala de aula. Então acho que vale a pena a gente fazer isso em sala, tá? Tem uma aula combinada aqui em Americana, o pessoal de Americana não está aqui na sala agora, né?
mas tem uma aula combinada com o Zé já aqui em Americana e com o Bortoloso na quarta-feira pela manhã, se eu não estou muito enganada, aí em Santa Bárbara. Então na terça-feira tem aula comigo, vocês não têm mais aula com o BE, né? E aí, a minha aula de terça-feira eu não vou fazer de gramática, eu vou fazer de questões aliás, não vou fazer só de questões, porque talvez a gente não encontre tantas questões assim, Viagens na Minha Terra, tá? Eu vou fazer assim, eu mesclo questões da obra e aí a gente vê um pouquinho de gramática também, até que a gente entre, então, num ritmo aí que vocês tenham as aulas da tarde também para recuperar conteúdos, que isso vai acontecer, isso está sendo marcado já, tá? Então, vamos fazer em sala de aula, não fiquem preocupados, questões referentes às obras que estamos comentando aqui, tá bom? Querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Posso. É assim, pessoal, é o que eu falei para vocês. Existem duas gravações aqui. A gravação da sala virtual, que depois eu vou ver como que vocês acessam isso, porque essa plataforma que é utilizada pelo Vestibulinho Nota 10 também. Lá, eles têm um espaço específico para fazer isso. Vocês que estão fora do Vestibulinho Nota 10, eu não sei como que é, vou perguntar para a Vandir, tá? Eu falo para vocês. E existe a gravação que eu estou fazendo com o microfone do notebook. Para vocês terem acesso a isso, é só trazer um pendrive para mim, eu gravo. Fica mais fácil, porque normalmente são arquivos que não são tão leves para serem passados por e-mail, por exemplo. Então, traga um pendrive para mim, eu gravo, não tem problema nenhum, tá bom? Para fazer em casa, Bruna? Tem, a gente pode fazer tanto em casa quanto juntos em sala de aula. Perdão. Juntos em sala de aula. Se vocês preferirem, eu posso fazer assim, ó. Eu comento em sala de aula aquilo que pode ser correlacionado com outras obras. E aquilo que vocês vão fazer só a partir da leitura da obra e desses comentários que a gente fez agora, vocês fazem em casa. Acho que é uma boa ideia, né? Deu para entender o que eu falei? Deu? Então tá, pessoal, eu acho que é isso. Eu estou reservando sempre 2 horas para essas aulas, mas pode ser que em alguma aula a gente não utilize, tá? As 2 horas completas, assim como pode ser que em alguma obra a gente se demore um pouco mais, tá? Então, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que dá pra gente encerrar, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta. E aí, a nossa próxima aula ficou para quando mesmo? Quinta-feira, é isso? Terça, tá. Então na terça-feira. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. A gente só vai ter que mudar um pouquinho o programa da terça. Por quê? Na sexta-feira eu recebi uma ligação do Robson, que é o responsável lá pelo pedagógico do ético. O ano passado a gente conseguiu trazer 2 professoras lá do ético, de Ribeirão Preto, para fazer análise de uma das obras com vocês, com os alunos. A Giovana assistiu isso ano passado, não sei se a Feira assistiu, não lembro. A Alessandra também assistiu. Eu julgo que tenha sido boa a aula, porque inclusive na época eu perguntei e todo mundo falou que sim, né? Que foi boa, Fer? E aí, o que aconteceu? Sim, eu achei, beleza. Aí, o que aconteceu? O Robson tinha entrado em contato comigo uns 20 dias atrás. Eu não falei nada pra vocês, ou eu falei, não lembro, acho que eu falei. E depois ele não falou mais nada comigo. E eu achei chato falar, não quero, né? Então eu falei, não, pode vir, tá? Pode trazer as meninas. Então elas virão novamente dia 7 de novembro, que é uma sexta-feira, às 10h30 da manhã. E elas farão tio com vocês. Então na terça-feira que eu tinha marcado tio, não era? Na terça, eu faço a outra obra. Pode ser assim? E aí para quem não vai ter essa aula de manhã, eu faço depois em sala de aula.
tá bom? Embora eu vá gravar o que as meninas vão fazer. O ano passado eu gravei com uma porcaria, esse ano eu vou gravar direito, tá? Aí eu gravo, deixo disponível também para vocês, porque é uma visão diferente, eu acho que é válido. Ficar só com a minha visão às vezes não é legal também. E aí vocês assistem as duas. Então, estou explicando o porquê da alteração aí da programação, tá? Vai ter aula terça, mas não vai ser do tio, porque do tio vai ser dia 7 de novembro. Beleza, pessoal? Maravilha? Podemos encerrar, então? Gritem, todo mundo pode? Pode encerrar? Pode? Então tá bom, pessoal. Boa tarde para todo mundo, bom descanso, beijinhos para todos. Não é dia de estudar mais, né? Nem hoje, nem amanhã. Dê uma descansada aí. Semana de vocês está ficando puxada. Alguém aí vai fazer o simulado do Enem? Amanhã é quarta? Tá, para fazer simulado mais puxado ainda, né? Então dê uma descansada, porque é a simulação mesmo da condição real da prova e cansa, né? E aí tem todo o restante da semana, tem aula de livro, tem um monte de coisa acontecendo. Dê uma relaxada por aí, tá bom? Pessoal, beijos para todos. Até segunda-feira a gente se fala de um jeito ou de outro, ou então até terça-feira na sala de aula, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.